Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Rafael Oliveira. E aqui é José Câmara. Está no ar mais um episódio do podcast Papo de Titãs. E hoje a gente vai falar de um assunto um pouco polêmico, um assunto que é sobre independência financeira. Eu tenho escutado muita gente falar sobre isso, muitos educadores financeiros. Eu quero falar um pouco sobre aquilo que não te falam sobre a independência financeira, a face oculta da independência financeira que pouca gente vem falando. E eu não sei se você já viu algum conteúdo na internet, assistiu alguma palestra sobre o assunto, independência financeira, mas hoje a gente vai te mostrar realmente um ponto de vista diferente do que a maioria acredita ser a teoria geral correta para se alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Então, assim, eu acho que não é possível prometer independência financeira. O método tradicional em que os juros líquidos, reais, descontados de impostos, inflação, são suficientes para pagar o seu padrão de vida de maneira confortável, incluindo despesas, das quais muitas vezes a gente não tem a real noção do que custa, e de que elas custam bem mais do que a gente imagina, além de férias, emergência e tal. Então, para uma pessoa que está começando agora do zero, é bastante irrazoável a gente dizer que você pode prometer independência financeira a uma pessoa dessa. Então, você fazendo os cálculos, você vai perceber que a quantidade de dinheiro que deve ser poupada e investida para que você alcance a liberdade financeira talvez seja muito maior do que a tua própria renda hoje. Então, por isso, não pode se prometer independência financeira. Eu acho que aqui a gente trabalha, a gente fala sobre educação financeira todos os dias e a gente prefere abordar o tema como transformação financeira. Eu acredito que a educação financeira é muito mais um processo transformador e não libertador. Por quê? Porque eu acho que pouquíssimas são as pessoas que realmente alcançam a independência financeira. Além disso, não adianta nada você ter conhecimento e não colocar em prática. Então, agir com inteligência financeira, sim, muda o resultado real da tua vida. Então, a gente trabalha muito mais com transformação financeira. Eu acho que é muito mais razoável falar sobre isso. E é importante aí pontuar o que o Rafael está falando, essa questão de promessas, porque é algo bem convidativo para atrair as pessoas. E como a gente sabe, não tem como a gente fazer promessa de algo futuro. O que acontece e vem acontecendo no futuro é algo inesperado, é um evento aleatório que a gente tem um autor que fala bem sobre isso, que é Taleb, que você não tem como prever e dar garantias do futuro que vai ocorrer. Então, é como se fosse uma isca para ficar as pessoas que estão buscando a tão sonhada liberdade financeira, mas quando elas começam a entender de fato o assunto, elas caem na ilusão de que realmente aquilo não era de fato verdade, né? Mas é algo muito mais longe do que ela esperava, né? O que é passado, que é transmitido. E sempre que você escutar alguma coisa prometendo algum retorno futuro, tente botar um pé atrás e ter uma visão analítica da coisa, a visão crítica, refletir para ver se faz sentido o que está sendo dito. Então, só queria apontar esse sentido aqui. Inclusive, quando a gente fala de renda variável, principalmente, renda fixa você ainda sabe quanto você vai receber no futuro. Mas quando a gente fala de renda variável ou de outras coisas da vida, nós temos diversos outros eventos e variáveis aleatórias que vão influenciar no final. Então, realmente, eu acho que quando você escuta alguém prometendo a você a fórmula mágica e tudo mais, essas coisas são muito perigosas. A gente não gosta muito de utilizar isso aqui dentro da academia. E outra coisa que as pessoas fazem muito confusão com relação à independência financeira. Por exemplo, elas acreditam que quando você atinge o estado de independência financeira, você zerou o jogo, você não precisa fazer mais nada. É como se nada mais fosse necessário ser feito para a tua vida. Mas isso não acontece porque a independência financeira é um estado dinâmico, assim como falência financeira. Ou seja, você não é independente financeiramente. Você está ou não está financeiramente independente. E se você não tomar cuidado e continuar se policiando, você pode deixar de ficar independente financeiramente a qualquer momento. Então, o importante é ponderar aqui que não é um ponto estático, é um ponto dinâmico. Caso você tenha um aumento razoável, por exemplo, dos seus gastos, você está independente financeiramente. A gente vai dar um exemplo. E aí você começa a ter um aumento razoável dos seus gastos. Você começa a gastar mais com remédio, você ficou doente e tudo mais. E aí você começa a ter filhos, etc. Então sua renda passiva pode deixar de ser suficiente para o teu novo padrão de vida. E muitas vezes as pessoas não levam em consideração isso. Quando elas vão calcular a independência financeira, elas levam em consideração o que elas gostariam de receber hoje, sem pensar no futuro. Por exemplo, para mim hoje eu não tenho filhos, como se eu não tivesse filhos e tudo mais. Para mim, se eu ganhar 10 mil, tá ótimo, tal, eu vou viver financeiramente independente. Mas se no futuro você quiser casar, ter filhos, e aí você começa a ter um padrão de consumo mais elevado, então você precisa ponderar essas coisas também. Quando você vê assim, algum treinamento ou algum profissional, seja ele digitalmente ou presencialmente, te prometendo independência financeira, questione, certo? Não existe um passo a passo real e claro que possa ser prometido. Veja, se ele te promete isso e você não alcança, a reputação do profissional vai por água abaixo. E reputação, eu acho que é o bem mais valioso de uma pessoa. Por isso aqui a gente não trata isso como promessa.
E pontuando aí novamente o que o Rafael vem falando, essa questão de você dar o estado de ser independente financeiro ou não, é questão momentânea, né, do que você faz uma projeção, do quanto você queria hoje, valor financeiro, você precisaria para ter um padrão de vida que você gostaria. É bom também lembrar que outros fatores, além do seu padrão de vida, ou como doença e tudo mais, ou filho, ou novos gastos, novos produtos que vão ocorrer futuramente, é bom também levar a questão da inflação, né? Então, o poder de compra hoje de 10, 5 mil reais, R$ 1.000, não vai ser o mesmo daqui a 10, 15, 20 anos, que é normalmente um tempo considerável que você começa a construir de forma relevante seu patrimônio. Então, de fato, não existe atalhos, não existe fórmula mágica, é simplesmente um dia de cada vez, mês após mês, dividendo após dividendo sendo reinvestido, aportes após aportes sendo investidos mensalmente como um hábito. Então, é sempre importante você frisar o hoje visando o futuro. Então é bem isso, você não tem como prever como será o seu amanhã de fato. Você tem que planejar, é importante, tem que idealizar, tem que fazer uma previsibilidade dos seus gastos. E é justamente isso, você tem que pensar em algo acima do que você deseja hoje para se enquadrar mais com a realidade do amanhã, né? Exatamente isso. A inflação é uma coisa que as pessoas, a grande maioria das pessoas e dos educadores financeiros, inclusive, eu vejo muito, eles ignoram a inflação. A inflação é uma coisa que realmente tem que ser colocada no teu cálculo e que vai te deixar muito mais frustrado quando você vê que é muito mais difícil do que você realmente imagina ou do que realmente te passam, que é conquistar a liberdade financeira. Por isso que eu disse, quando alguém fala assim, alguém promete liberdade financeira para você, independência financeira, você precisa questionar. Mas assim, para questionar você não precisa desconfiar necessariamente. É questionar para validar a informação. Seja ele com o seu gerente do banco, o seu assessor de investimento, com algum vendedor, consultor, qualquer pessoa. Eu acho que independência financeira é imprevisível. Então ela não se trata de uma fórmula mágica. O que existe são boas práticas, das quais, sem elas, você não atingirá esse estado. Como, por exemplo, construir uma coluna de ativos. Você precisa ter bons ativos para se tornar financeiramente independente. Mas só isso não vai te fazer independente. Existem milhões de decisões das quais você pode tomar no meio do caminho que vão te fazer chegar na independência financeira ou não. Então que fique bem claro que eu não estou dizendo que é impossível chegar lá. Apenas que não podemos prever com exatidão isso. As pessoas falam muito sobre promessa. E aqui a gente está falando um pouco sobre boas práticas. Coisas que podem te transformar. E dentre essas boas práticas, geralmente existem fenômenos de empreendedorismo nos casos de pessoas que atingiram a liberdade financeira. É um ponto que pouca gente fala também. Inclusive, boa parte do êxito financeiro dessas pessoas vem desses fenômenos empreendedores e não dos seus investimentos em si. E muita gente está caindo nesse conto de que aprender somente a investir, eu vou chegar lá, então uma pessoa que, eu ganho R$ 500 por mês e vou investir R$ 100 e vou chegar na minha independência financeira, bem, depende muito, varia muito do que você quer, quais são os seus custos de vida e tudo mais. Então, é preciso que você aprenda a ganhar mais dinheiro também. E dentro do empreendedorismo existem muitas variáveis quanto ao sucesso que são únicas. Algumas, inclusive, nem sequer são quantificáveis. E ainda existe aquele fator sorte, aquela coisa que Taleb ou vários outros falam. Muita gente pode não acreditar em sorte, na verdade, mas eu acho que a aleatoriedade faz parte de nossas vidas, quer aceitemos isso ou não. Inclusive, um belo exemplo de como a aleatoriedade influencia nas nossas vidas é o livro O Andar do Bêbado, que eu recomendo, quem nunca leu, leia, que aí você vai entender um pouco como a aleatoriedade faz parte e como ela influencia nossas vidas. Com tudo isso dito, né, você pode ter ficado um pouco desmotivado, desanimado e tá pensando, então eu vou esquecer essa besteira toda e viver minha vida como se não houvesse amanhã, né? E, bem, entenda que não é isso que eu tô falando, tá? Não se desanime, eu não disse que é impossível atingir a independência financeira, apenas que não se deve prometer. Mas não quer dizer que não dá para aprender sobre independência financeira ou que você não deva tentar chegar lá. Você deve sim, ou caso contrário, não existirá a possibilidade de atingir. Ou seja, a independência financeira, você chegar no estado de independência financeira é difícil? É. Mas se você não tentar, você não vai chegar. Isso é fato, é 100% fato. Então, eu acho que nesse podcast o recado que a gente queria passar é apenas que você deve ter os pés no chão.
né? Eu acho que independência financeira não é para todo mundo, certo? Não é muito simples de chegar lá, nem todo mundo está disposto e vai conseguir chegar lá. Não fantasie sobre o mundo real e fique sempre alerta para as promessas com coisas das quais existem variáveis que você não pode controlar. E parece um balde de água fria que a gente está falando hoje aqui nessa conversa, mas a gente está aqui, na verdade, não é para acariciar seu ego, mas sim lhe mostrar de fato como você fazer para crescer na vida. Então não adianta dizer, prometer aqui que você é uma pessoa maravilhosa, que você vai ter tudo que você deseja, que você só vai se realmente encarar de fato o que você quer. Então, não espere acompanhar a gente aqui e vocês, você é maravilhoso, você vai ter tudo que você quer. Não é bem assim. A gente tem que mostrar a vida real, de fato, como é, né? Então é isso, pessoal. Gostei mais aqui de uma conversa aqui com vocês. Podem nos acompanhar se tiverem perguntas, solicitações de assunto. Podem mandar lá no nosso Instagram, Academia Titãs. Podem também nos seguir nos perfis individuais, @zé.câmara. E @OliveiraRR. É isso, pessoal. Até a próxima. Fui!